Fala, galera! Vocês gostam de hermenêutica jurídica, né? O que são aqueles tal dos princípios gerais do direito? Lembra o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Ela fala que quando a lei for omissa, o juiz deve recorrer à analogia, aos costumes e, em último caso, aos princípios gerais do direito. Será que esses princípios gerais do direito são os princípios da Constituição? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar uma história agora, tá? Pessoal, não são os princípios da Constituição, tá? Princípios gerais do direito são outra coisa. Já vou lhes contar de onde que vem esse conceito. Princípios gerais do direito não são os princípios da Constituição, porque vocês sabem, depois do neoconstitucionalismo, depois da Segunda Guerra Mundial, os princípios constitucionais, eles são aplicados em primeiro plano. Eles vêm antes, eles são normas hierarquicamente superiores. Então, você não pode pensar que somente quando a lei for omissa é que você vai recorrer a princípios constitucionais. Não. Ao interpretar a lei infraconstitucional, você já deve estar usando aquele conteúdo axiológico, valorativo, normativo dos princípios da Constituição. Então, os princípios da Constituição, tu não aplica eles somente se existir lacunas, tá? Antigamente era assim, eu sei, antigamente era assim, mas hoje não é mais, tá? A partir do neoconstitucionalismo, os princípios eles vêm antes. A leitura que nós fazemos da legislação, ela já é feita com o olhar dos princípios constitucionais, beleza? Mas então o que são esses princípios gerais do direito a que se refere o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Pessoal, vou lhes contar. Antigamente, turma, antes da Revolução Francesa, era muito comum os juristas utilizarem como referência, né, na interpretação dos problemas práticos do dia a dia deles, os chamados brocardos jurídicos. Os brocardos eram axiomas, eram máximas de experiência, eram direitos que não eram escritos, mas eles eram cultivados a partir de uma tradição que remonta à experiência jurídica romana, tá? E aí, na Idade Média, existia um trabalho muito importante, acho que era um dos trabalhos mais importantes dos juristas, que era fazer os glosemas. O que eram os glosemas? Lembra dos glosadores? Os glosadores eram os juristas que faziam os glosemas. O glosema era uma coisa muito importante. O glosema era um trabalho intelectual de você pegar as poucas legislações que existiam na época, por exemplo, Corpus Juris Civilis, a Lei das 12 Tábuas, outras legislações esparsas que poderiam existir, e combinar isso com os precedentes das decisões judiciais. Porque grande parte do direito, turma, desse período, ele não era um direito escrito, a maior parte era um direito costumeiro, era um direito consuetudinário, um direito baseado em precedentes, portanto, tá? Então os glosadores, o que eles faziam? Eles iam estudando esses precedentes dos tribunais, combinando eles com essas poucas legislações que existiam, e faziam resumos dos axiomas, das normas que estão por trás, dos princípios mais importantes que orientam essa prática jurídica histórica, perceberam? E eles chamavam esses axiomas, esses resumos, né, do direito de glosemas, ou de brocardos jurídicos. Onde é que nós encontramos esses brocardos jurídicos hoje, turma? Eles estão escritos naqueles dicionários de latim jurídico, sabe? Sabe aquelas expressões que a gente utiliza hoje no mundo jurídico? Por exemplo, pacta sunt servanta, porém rebus sic stantibus, né? Os pactos devem ser cumpridos, mas se houver a superveniência, né, de um fato imprevisível e inevitável, tu tem que equilibrar ali a relação jurídica. Dormientibus non succurit jus, o direito não protege os que dormem, né? Dura lex sed lex. Tem tantos, né? Tem vários, tá, pessoal? Pega um dicionário de latim jurídico, você vai encontrar muitas dessas expressões, que esses são os princípios gerais do direito, entenderam? Que são essas tradições que vêm de uma cultura jurídica que remonta à experiência jurídica romana, que ela vai ser retrabalhada na Idade Média e que ela vai ser utilizada até a Revolução Francesa, tá? Até a escola da exegese, até o surgimento, né, desse grande paradigma jurídico do século XIX, que foi o positivismo jurídico, que a gente chama de positivismo clássico, certo? E agora você já deve entender por que então, né, que a nossa legislação coloca esses princípios gerais do direito
lá em último plano, né? Somente se houver lacunas na legislação é que você vai recorrer primeiro à analogia, depois aos costumes e, por último, aos princípios gerais do direito. É porque a nossa história, turma, ela está ligada ao positivismo da escola de exegese francesa, certo? Coimbra teve uma influência muito forte da França e não tanto da Alemanha. Então, como os nossos juristas iam estudar em Coimbra, tá, na nossa história, trouxe para cá essa visão mais positivista do direito, certo? E o positivismo, turma, ele queria pôr um ponto final para essa tradição. Porque você sabe que a Revolução Francesa, ela terminou não apenas com a degola do rei, né? Mas ela terminou também com várias instituições que existiam, certo? Até o relógio eles quiseram mudar. Então, a ideia era colocar um ponto final naquela tradição histórica, né, de regimes monárquicos absolutistas, de uma cultura jurídica europeia ligada ainda a tradições muito próximas do feudalismo, né, o século das trevas, como eles se referiam, né, momento anterior. Então todo esse iluminismo, né, que vem ali com a Revolução Francesa, turma, ele não quer mais saber desse passado. Então o direito também quer romper com a história, com as tradições, com uma cultura, né, que está ligada ao passado. E eles querem, portanto, substituir o governo dos homens pelo governo da lei. E a lei, então, ela vale dali para frente, certo? E é por isso, tá? Por essa razão, que no direito brasileiro, como acontece também em outros países, né, que adotam esse modelo ideológico iluminista, né, esse paradigma, né, da filosofia política, de pensar que princípios são coisas que vêm de uma tradição ligada ao passado, mas que o mais importante agora é pensar no futuro. Então tudo que vem do passado tem que ficar em segundo plano, entende? Por isso que a nossa legislação diz, você deve aplicar a lei, e somente quando a lei for omissa é que você vai poder recorrer primeiro à analogia, depois aos costumes e, em último caso, aos princípios gerais do direito, né? Dura lex, sed lex. Agora eu vou passar uma tarefa para a aplicação prática desse conhecimento. Faz uma busca aí no Google, escreve assim, ó, brocardos jurídicos, e aí você vai abrir uma lista dos brocardos jurídicos e escolha qual o seu brocardo preferido e coloca aqui nos comentários por que você escolheu esse brocardo jurídico. Escreve ali assim, ó, qual que é o seu brocardo jurídico preferido e tenta dar uma explicação do porquê que você acha que ele é importante nos dias de hoje. Valeu, pessoal? O meu preferido é o Dormientibus non succurit jus. Valeu, turma! Bons estudos!